Diabetes tipo 2 é uma doença muito prevalente. Acomete em torno de 10% da população adulta e muitos não sabem disso. Jaci, me conta, uma pessoa que tem um recém-diagnóstico de diabetes tipo 2, como que é a sua abordagem? Primeiro, eu quero aproveitar o teu comentário e fazer um alerta muito importante. Metade das pessoas que são portadoras de diabetes tipo 2 não sabe que tem a doença. Por isso é importante a gente fazer a investigação não só baseado nos sintomas, mas também através de exames laboratoriais, sempre que você tiver fator de risco para a doença. E agora, falando especificamente sobre a sua pergunta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando chega um paciente que acabou de descobrir que tem a doença, a gente precisa acolher e mostrar empatia. Porque é normal, nesse primeiro momento, se sentir assustado, confuso, cheio de dúvidas. Então, a gente precisa contribuir para que ele entenda o que é a doença e como o cuidado dele no dia a dia vai poder contribuir para o controle e para a evolução, para que não evolua de uma forma que não seja satisfatória. E uma dúvida comum é, uma vez com diabetes, eu tenho que usar insulina? Essa pergunta também é muito interessante. Então, uma vez que a gente tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, vai depender muito do controle glicêmico para a gente indicar o tratamento. A base da pirâmide do tratamento do diabetes tipo 2 é a mudança de comportamento em saúde, que inclui dieta adequada, exercício físico regular e mudanças de hábitos de vida, sempre com a ajuda de profissional, que é muito mais fácil esse processo. Mas a gente tem vários medicamentos que podem contribuir não só para o controle da doença, mas para ajudar no controle também de outras comorbidades. E a insulina, ela vai ser necessária em alguns casos, a depender dos níveis de glicemia, e com o passar do tempo, se não existe um bom controle da doença, pode existir uma diminuição da função das células beta, que produzem insulina, e levar a uma necessidade de insulina. Mas num primeiro momento, a maioria dos casos, quando tem um recém-diagnóstico, quando a glicemia não tem níveis altos o suficiente para a gente começar a insulina, as medicações por via oral, elas são completamente adequadas. A gente precisa lembrar que a chave para o aparecimento do diabetes tipo 2 é a resistência insulínica, que na maioria das vezes existem fatores genéticos associados junto com as questões de estilo de vida. E como que você faz essa primeira avaliação médica do paciente que foi recém-diagnosticado com diabetes? Rafael, a gente precisa lembrar que quando a gente tem o diagnóstico de um paciente com diabetes tipo 2, muitas vezes essa doença ela não acabou de aparecer, ele só descobriu naquele momento. Porque na maioria dos casos é uma doença assintomática que vai evoluindo com o passar do tempo. Então é importante a gente fazer uma avaliação bem abrangente. A gente precisa saber que o diabetes é uma doença multissistêmica e que pode acometer vários órgãos. Então a gente precisa fazer uma avaliação muito minuciosa, olhando a pessoa como um todo. Claro que isso não serve só para diabetes tipo 2, serve para qualquer outro tipo de doença. A gente precisa cuidar do indivíduo. O tratamento ele precisa ser centrado na pessoa, porque a gente sabe que a mesma doença ela pode ter manifestações completamente diferentes entre um indivíduo e outro. Então, a gente precisa fazer uma avaliação adequada dos pés, porque a gente sabe que os pés eles podem ser acometidos pela doença, avaliação cardiovascular adequada, pesquisa de possível doença renal já pelo diabetes, como pesquisa de microalbuminúria e exame também da retina. E como que é o tratamento do diabetes tipo 2? É igual para todo mundo? O tratamento do diabetes tipo 2 ele deve ser feito de maneira individualizada e centrado na pessoa. É um tratamento que deve ser personalizado. Hoje a gente tem um arsenal enorme de medicamentos para tratamento de diabetes. Então hoje a gente trata o diabetes não pensando só na glicemia, mas pensando também em outras comorbidades associadas. Então, por exemplo, se essa pessoa tem doença cardiovascular ou se ela tem doença renal, eu vou optar por uma medicação ou outra, mas nunca se esquecendo de que a base principal é a mudança de comportamento em saúde. Hoje, para você ter uma ideia, a gente sabe que o diabetes tipo 2 é uma doença que é passível de remissão, principalmente nos primeiros anos de diagnóstico. Então, a gente sabe que quando não existe ainda uma falência das células beta que seja definitiva, pode acontecer uma remissão, ou seja, a pessoa voltar para níveis de glicemia normais, mesmo sem uso de medicamento. Você falou agora sobre remissão, isso quer dizer que diabetes tipo 2 tem cura? Rafael, essa sua pergunta ela é muito boa, mas como ela é muito complexa, a gente precisa de um vídeo para respondê-la. Ok, Jaci, obrigado pelo esclarecimento a respeito de diabetes. Convido você a seguir o nosso canal, o nosso conteúdo e aguardamos você no próximo vídeo.